estamos prontos para arrancar com a segunda parte da nossa conferência. Sejam então bem-vindos a esta segunda parte da conferência Regenerar o Futuro, Estratégias para Cidades e Indústrias Circulares. É uma iniciativa da Associação Smart Waste de Portugal e da Fundação de Serralves. Já aqui falamos na primeira parte das cidades, vamos agora então às indústrias e como é que elas também se podem tornar mais circulares, assim enfrentar também todos estes desafios que são ambientais, são sociais, são económicos, que de resto se avizinham nos próximos anos. Este é um assunto do qual nos vai falar Rafael Campos Pereira, é vice-presidente da Direção e do Conselho-Geral da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Rafael, muito obrigado também por se juntar a nós. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Quero agradecer muito particularmente à Smart Waste e nas pessoas do seu presidente, Aires Pereira, e da diretora executiva, Luísa Magalhães. Eu fui desafiado para fazer uma primeira intervenção sobre o papel da indústria, o envolvimento da indústria, o contexto da indústria nesta problemática da economia circular. É com muito gosto que o faço e vou tentar, de algum modo, dar resposta às pistas que me foram, induzidas, sendo certo que algumas delas suscitam mais reflexão do que outras e sendo certo ainda que, tendo em conta a enorme qualidade do painel que se seguirá, que representam empresas de referência, e eu vou, eventualmente, situar-me em algumas questões mais de natureza mais conceptual. A primeira questão que me foi colocada, ou a primeira pista que me foi induzida, foi a de saber se, no atual contexto e na atual situação geopolítica, a economia circular é um desafio ou uma oportunidade. E qual o papel da indústria? Começando pela questão do desafio ou da oportunidade. Eu atrevo-me a dizer que já nem se trata de ser um desafio, uma oportunidade, uma dificuldade, um constrangimento, seja lá o que for. Neste momento, a economia circular é uma inevitabilidade. E, portanto, quanto a isso, acho que estamos todos de acordo. É um novo paradigma civilizacional, cultural. Apesar de, conforme terei oportunidade a seguir de dissecar, por vezes estarmos a falar numa bolha sem ter o devido cuidado de massificar comportamentos e induzir esses comportamentos aos cidadãos em geral. E, portanto, isto neste momento já não é uma questão de sustentabilidade, não é uma questão de compromisso ambiental, é um modo de vida. É um modo de vida. Nós precisamos da economia circular para proteger os recursos naturais e o ambiente, é verdade. Nós precisamos ainda mais da economia circular para ajustar e acomodar o modo de vida das novas gerações. Mas precisamos também da economia circular de forma crescente para sermos sustentáveis do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. Nós temos de reduzir custos das matérias-primas ou dos seus sucedâneos, temos de reduzir custos de produção e isso apenas é possível se investirmos previamente de uma forma sustentada na economia circular. Numa lógica empresarial e não apenas numa lógica da sociedade. E é também, fundamentalmente, uma forma de podermos sensibilizar e seduzir os consumidores. As novas gerações de consumidores são e serão cada vez mais exigentes com o pressuposto ambiental e com o pressuposto social relativamente aos produtos e serviços que consomem. Os direitos humanos e o compromisso ambiental são cada vez mais decisivos nas opções dos consumidores. E, portanto, eu até diria que, aliás, é bom que o sejam.
É bom que o sejam cada vez mais. É fundamental e decisivo que os consumidores saibam fazer esta triagem. E digo isto na perspectiva, aqui enquanto representante das empresas e até de uma forma mais específica da indústria, numa perspectiva da lógica da indústria. É bom que os consumidores façam essa triagem. É fundamental, é imperioso, é exigível, porque os Estados europeus, nomeadamente, não a fazem. E, portanto, numa perspectiva de proteção dos legítimos interesses da nossa indústria, dos legítimos interesses dos nossos trabalhadores, dos nossos postos de trabalho, é fundamental que sejam os próprios consumidores a liderar esta transição. Porque, conforme disse, os Estados europeus não conseguem dar resposta a este desiderato. E porquê? Porque não conseguem impedir a concorrência desleal que emerge de alguns concorrentes dos nossos principais fornecedores. E, portanto, se não forem os consumidores a tomarem opções conscientes de produzir aquilo que está e que é mais sustentável e de acordo com lógicas de economia circular, nós não vamos sair deste paradigma do atual. Nós não vamos conseguir dar o salto. Têm de ser os consumidores, porque os Estados europeus não estão a ser capazes de o fazer. E se os Estados europeus não estão a ser capazes de o fazer, provavelmente mais ninguém o conseguirá fazer. E até também o diria que nessa lógica de os consumidores terem este grau de exigência e de exigirem cada vez mais sustentabilidade, nós até podemos dizer que as nossas empresas, a nossa indústria, se não mudar por inteligência, vai mudar por necessidade. Se não mudar por opção e estratégia, vai mudar porque é obrigada pelos consumidores a fazê-lo. E, portanto, eu acho que temos que estar muito atentos a isto. Sobre o papel da indústria. Eu acho que esta pergunta envolve duas vertentes. Por um lado, saber se a indústria, qual o papel, de que forma é que as nossas indústrias se comportam, se apostam ou não nos seus processos, na circularidade, e por outro lado, mais importante do que isto, e para essa parte eu até deixaria para os membros do painel, mas mais importante do que isso é saber qual é o papel da indústria em geral para podermos, de facto, mudar de paradigma. E eu, a esse propósito, digo, e começo já a uma espécie de disclaimer, não há economia circular sem indústria. Não é possível. Porque não há economia circular sem novas tecnologias e não há tecnologias sem indústria e sem investimento forte na indústria. E, portanto, a indústria é a solução e não o problema. Aliás, eu, a esse respeito, gostava de relembrar que só com máquinas e equipamentos adequados é que nós podemos incrementar a economia circular. Só com máquinas e equipamentos adequados é que nós podemos ser mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Só com novas tecnologias nós podemos reduzir o impacto da atividade humana no nosso planeta. E, portanto, otimizar o rendimento no uso das matérias-primas, incrementar a reciclagem de materiais, prolongar o ciclo de vida dos produtos, apostar de forma inteligente na ecoeficiência e no ecodesign e contribuir para a massificação da economia circular. Porque nós podemos conversar sobre muitas coisas a este respeito em bolhas, mas sem a indústria e sem a massificação que a indústria consegue potenciar, há milhares de milhões de pessoas no planeta que jamais cumprirão aqueles que, para nós europeus, alguns europeus, são os requisitos mínimos. E a esse respeito também se pergunta, o que é que a indústria tem feito
nesse sentido para incrementar a economia circular? Tudo. As novas máquinas, a nova tecnologia, a desclassificação de resíduos, a investigação e a inovação em novos materiais. Nós estamos cada vez mais nesse campeonato. E devo dizer que, muitas vezes, se aponta à indústria alguma responsabilidade excessiva no impacto sobre o ambiente e os recursos naturais. Porque não há a menor dúvida que dos 4 grandes eixos que podemos escalonar para, enfim, que podemos identificar no sentido de ver onde há mais impacto sobre os recursos humanos e o ambiente, em primeiro lugar estão as cidades, depois os transportes, depois a agricultura e, finalmente, a indústria. E, portanto, eu acho que esse é um ponto que devemos sempre ter presente e que reforça a minha perspectiva de que a indústria nunca é problema e é sempre solução. Sobre bons exemplos que temos feitos em Portugal, a nossa indústria é heterogénea, de pequena dimensão, mas apesar de tudo há excelentes exemplos no calçado, na cortiça, no têxtil, na metalomecânica, no agroalimentar e seguramente que os membros do painel que seguirá poderão dissecá-los muito melhor do que eu. Quais os desafios e as barreiras com que neste trabalho que a indústria pode e deve desenvolver no sentido de ajudar à construção deste novo paradigma civilizacional, quais são as barreiras com que nós, indústria, com que as empresas em geral se devem confrontar? Eu, a esse respeito, devo dizer, sublinhar um ponto prévio. Todos nós defendemos um planeta mais sustentável. E cada vez mais somos exigentes nesse sentido. Mas é fácil, muito mais fácil, a cada um de nós enquanto cidadão, ou como membros dos órgãos de soberania, ou como membro de organizações não governamentais, é mais fácil sermos exigentes. A indústria e o mundo das empresas têm outras obrigações. É que nós temos que fazer todo este processo de reconversão e de transformação, mas ao mesmo tempo temos que tratar também da sustentabilidade económica e financeira das nossas organizações e temos também, obviamente, que salvaguardar os postos de trabalho. E há muitos postos de trabalho que não podem ser descontinuados de forma abrupta, conforme às vezes se pretende. Todo este é um processo que tem de ser gradual e que tem de respeitar as aspirações de todas as camadas da sociedade. Não pode ser apenas da bolha que fala nas questões mais sofisticadas, tem que ser também de um conjunto de outras sociedades por todo o planeta, muitas delas que não tiveram oportunidade de passar por alguns estados de desenvolvimento que nós já ultrapassamos. Há milhões de pessoas que nunca pôde viajar e que agora começava a ter a perspectiva de poder viajar. Há milhões de pessoas que nunca tiveram acesso a determinados bens de consumo e que agora tinham essa perspectiva. E essa aspiração. Há que gerir também essas aspirações e essas perspectivas, e isso é um trabalho importante que muitas vezes pode ser relativamente indiferente para quem tem que tomar decisões, mas o que não é o caso das empresas. Porque as empresas têm que dar resposta a um conjunto de aspirações nesse domínio e, ao mesmo tempo, serem sustentáveis e salvaguardar postos de trabalho. E este ponto prévio tem a ver com a questão dos desafios e das barreiras existentes. O maior problema que as nossas empresas têm, quando se fala em economia circular, a maior fragilidade é a própria fragilidade das autoridades europeias no atual contexto sociopolítico mundial. E volto à questão da concorrência desleal dos países do Oriente. Porque nós cumprimos critérios exigentes, fazemo-lo de forma empenhada, nós estamos absolutamente empenhados no sentido de ter esse compromisso, mas ao mesmo tempo
há concorrentes que não cumprem os mesmos requisitos e exigências dos fabricantes que os fabricantes europeus estão sujeitos. A que os fabricantes europeus estão sujeitos. E isso é altamente perverso, porque obriga as nossas empresas a terem responsabilidades a que os nossos concorrentes, por vezes, não estão sujeitos, ou muito frequentemente não estão sujeitos. Outra grande ameaça e barreira tem a ver com o excesso de legislação. Os Estados europeus, e particularmente a Comissão Europeia, está pior que a União Soviética nos seus piores tempos. A produção regulamentar legislativa, burocratizante, asfixiante, é insuportável para as empresas. E eu, por vezes, fico na dúvida se nós queremos que as empresas e os cidadãos cumpram as normas de proteção ambiental ou se queremos apenas martirizar as empresas e os cidadãos. Ou se olhamos para as empresas, como às vezes algumas autoridades inspectivas me parecem fazer, como objeto de receitas. Processos, ações inspectivas, processos de contraordenação e depois coimas. E isto surge da enorme complexidade das normas que permanentemente são, eu diria, bolsadas, se me permitem a expressão mais forte, pelas autoridades europeias. Hoje em dia, as empresas são confrontadas com o CBAM, com o ESG, com o Due Diligence Report, com uma série enorme de obrigações que muitas das vezes nem sequer são minimamente compreendidas pela esmagadora maioria das empresas. Mais do que afogar e asfixiar as empresas em burocracia e obrigações, temos que estimular os cidadãos e as empresas a serem mais responsáveis do ponto de vista ambiental. Temos que induzir, temos que sensibilizar, temos que seduzir. O que estamos a fazer e o que a Europa está a fazer tem exatamente o efeito contrário. Porque esta legislação é frequentemente produzida, formulada, concebida, implementada por pessoas que não têm a menor ideia de como funciona uma empresa, que não têm a menor ideia de como funciona a economia e que nem sequer têm uma noção muito clara de como deve funcionar uma sociedade. E, portanto, não é impondo essas normas que nós vamos contribuir minimamente para criarmos este novo paradigma da economia circular. Tem que acelerar, porque, de facto, eu estava com tempo, mas, afinal, agora estou a ver ali o tempo e não é tão grande como isso. E não, é que eu perco-me, de facto, quando me entusiasmo exatamente a falar neste tipo de matérias e, portanto, agora vou tentar sintetizar. O que é que pode ser melhorado e quais atores a envolver? O que é que pode ser melhorado? Em primeiro lugar, melhorar a qualidade da legislação. Reduzir a legislação, reduzir a burocracia. Envolver as empresas como parceiros e não como inimigos. Não ter um comportamento hostil face às empresas. Mas é óbvio que também precisamos de muito mais investimento público e privado em inovação no domínio das tecnologias. Nós temos que contribuir para que haja mais tecnologia capaz de sustentar esta transformação da nossa economia. Temos também que, além de melhorar a qualidade da legislação, também temos que alterar em alguns conceitos, como, por exemplo, dos resíduos, dos subprodutos, porque muitas vezes parece que a legislação que é produzida tem o objetivo exatamente contrário àquele que nós estamos aqui a discutir. E, portanto, nesse sentido, acho que também é fundamental olharmos para esse ponto. Para não ultrapassar o tempo, vou sublinhar aquilo que comecei por dizer praticamente no início. A indústria não é o problema. Pelo contrário, na hierarquia dos grandes poluentes, dos grandes segmentos poluentes, estamos atrás das cidades, dos transportes e da agricultura. E, portanto, nós não somos o problema. Nós somos a solução. Porque sem nós e sem a tecnologia desenvolvida pelas indústrias, jamais poderemos ousar sequer construir um modelo de sociedade que as novas gerações exigem
e construir uma economia mais justa, mais competitiva, mais igual e mais democrática. Muito obrigado. Agradeço ao Rafael estes temas aqui abordados e também todo o enquadramento que fez e já agora o seu entusiasmo também nestas matérias. Continuamos então com o tema das indústrias circulares, é um conceito transformador, cada vez mais essencial para as posicionar também rumo a um futuro mais sustentável. Este modelo de produção e consumo onde se pretende reduzir, reutilizar, reciclar, e há mais 2 R's que a Tânia aqui também falou na primeira parte, a juntar a estes 3 os recursos ao seu máximo, traz consigo desafios. Quais são e como é que os vamos ultrapassar durante os próximos anos? E além disso também como é que podemos adotar mais estratégias de regeneração da natureza e assim influenciar positivamente os ecossistemas que nos rodeiam, preservando, por um lado, a biodiversidade, por outro lado, aumentando esse capital natural. Para falar sobre estes temas, temos um painel dedicado precisamente a indústrias circulares. Convido então a subir ao palco António Isidoro, é presidente do Conselho de Administração e CEO da Soja de Portugal. João Pedro Azevedo, CEO da Amorim Cork Composites. Luís Almeida, Chief Commercial Officer da Logoplast. E Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging. Muito obrigado. Vamos juntar-nos aqui nesta... Podia ficar aqui num cantinho, mas é como precisar. É igual. Obrigado. Podem ser vistos os microfones depois à vontade. Também estão convidados a interpelar-se uns aos outros, se assim o desejarem. E aqui começar este painel pelo António Isidoro. Sei que na Soja de Portugal implementaram há já alguns anos uma estratégia de sustentabilidade. Como é que correu essa implementação? Que desafios é que lhes criou e também que resultados é que tiveram até agora? Correu bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado à Smart Waste por nos ter convidado, nos ter desafiado aqui. Também à Fundação de Serralto, mais uma vez, por ceder estas belíssimas instalações e a todos os presentes, porque acho que tem que sempre aprender com experiências. Relativamente à sua questão, a estratégia de sustentabilidade iniciou-se em 2012 e tenho aqui o gosto de estar ao seu lado, a pessoa que na altura tomou essa iniciativa, que era meu colega, trabalhávamos, era o presidente do grupo, o João Pedro, e foi um desafio que foi lançado a toda a organização e começámos a fazer reportes de sustentabilidade em 2013, que se deu continuidade anual até aos dias de hoje e, acima de tudo, aquilo que nós tornámos em estratégia de sustentabilidade foi, acima de tudo, criar uma ferramenta de gestão que toda ela foi sempre evoluindo na forma até de testar e na forma de trabalharmos e como olhávamos os processos, eles mesmos, não só no âmbito daquilo que é a nossa atividade, em que tentamos ao máximo fazer o aproveitamento de tudo, ou seja, nós temos um nome, a empresa, o grupo, digamos assim, o grupo é a Soja de Portugal, mas na realidade e de uma forma muito simples, para quem não foi à internet ver, nós o que fazemos é frangos e rações. Ou seja, e nós aquilo que fazemos é alimentar os frangos, levar os frangos aos matadores e daí aproveitar as vísceras e as penas e depois reintegrar por via de uma valorização destes subprodutos animais e destes coprodutos novamente em matérias-primas e integrá-los como nutrientes, como proteína, como matérias-primas na formulação e na sua alimentação. Este percurso tem sido um percurso de muita aprendizagem, mas acima de tudo um percurso muito positivo, porque também ele hoje nos prepara de uma forma diferente para tudo aquilo que é a CRSD e tudo aquilo que é o SG que está pela frente e até a legislação que a partir de 2026, com a Reporta 25, seremos obrigados a fazer e introduzir. Ou seja, isso é algo que eu acho que já temos um caminho e um percurso que nos posiciona de uma forma competitiva face às demais empresas, porque há bocadinho também ouvia quem falou que eu acho que o desafio é enorme em termos da legislação europeia naquilo que é a integração da sustentabilidade no reporte financeiro e no cumprimento legal. E acho que isso vai ser um desafio mesmo muito grande e as empresas, na sua generalidade, quando se virem perante o impacto que vão ter, não estão preparadas. Muito bem. João Pedro Azevedo, a corticeira, a Amorim, e claro, a Amorim Cork Composites é também conhecida pela forte aposta na inovação tecnológica. Também já percebemos aqui no keynote anterior que parece que esta transição para uma economia circular não se faz
sem alguma inovação tecnológica ou muita inovação tecnológica. É um aliado deste conceito. Sim, pronto, muito obrigado. Já agora, obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar nesta casa. Eu adoro esta casa, a Fundação de Serralves. Para mais, sou aqui vizinho, portanto posso fazer aqui uma deslocação sustentável, venho a pé. Portanto, eu acho que isto é aliar o melhor de dois mundos. Acha que foi por isso que o convidaram? Eu acho que foi por causa disso que me convidaram. Acharam que era mais sustentável e o próprio económico. Evento está a tratar disso. Eu acho que sim. Vamos pensar que sim. Eu relativamente, deixe-me só fazer aqui duas notas introdutórias que eu penso que são relevantes, até porque eu penso que provavelmente também a maior parte dos presentes pode não saber o que é que faz a Amorim Core Composites dentro daquilo que é o universo da corticeira Amorim. Portanto, basicamente, a Amorim Core Composites aquilo que faz é olhar para a cortiça como um material do ponto de vista técnico, pelas propriedades ligadas à leveza, ao isolamento térmico, acústico e compressibilidade, resistência, digamos, ao fogo, à temperatura, e aquilo que nós fazemos é basicamente explorar aplicações normalmente de escopo mundial e de alto valor acrescentado, portanto isto desejavelmente, e desenvolver novos materiais onde essas propriedades, adicionando à cortiça outros materiais, façam toda a diferença. E, portanto, no final do dia nós temos no aeroespacial, na mobilidade, na construção, na selagem, na indústria de pisos, desenvolvendo, sobretudo, novos materiais onde as propriedades da cortiça fazem a diferença. Segunda questão importante, porque eu acho que é muito importante, a corticeira Amorim é, de facto, líder mundial, destacada na indústria, numa indústria que é uma indústria que diz muito, digamos, a um país como Portugal. E isto muda muito, porque quer dizer que nós, quando olhamos para a frente, não temos ninguém para seguir. Portanto, nós temos a obrigação, como incumbente, de experimentar e de desenvolver aquilo que não existe. Portanto, não temos, podemos olhar para o retrovisor, mas olhando para a frente, nós somos a organização que tem a incumbência de desenvolver tudo o que é de novo e, digamos, tentativamente ter sucesso, digamos, naquilo que fazemos. Respondendo à questão muito concreta da tecnologia. A tecnologia é uma competência que nós olhamos para a tecnologia como uma competência core da organização. Nós, basicamente, quando olhamos para materiais que podemos combinar com a cortiça e, muito especificamente, para materiais de economia circular, e nós olhamos sobretudo para materiais de economia circular, para ter uma ideia, nós 92% dos materiais que utilizamos ou são materiais renováveis ou materiais reciclados. Portanto, só 8% são materiais sintéticos não renováveis. E nós, portanto, olhamos basicamente para todos estes resíduos como matéria-prima nas mãos erradas. Portanto, isto é para nós, olhamos para isto sobretudo como uma oportunidade. A forma como nós olhamos para o desenvolvimento de novos materiais e novas aplicações é sobretudo, ou tem aqui um papel muito relevante, tudo o que são as novas tecnologias. E nós olhando aqui para aquilo que tem sido o roadmap tecnológico da organização, nós nos últimos 3 anos, implementámos várias tecnologias, para não ser aqui muito maçador, mas acho que é importante, há sempre quem saiba, tecnologias de extrusão, tecnologias de prensagem contínua de combi-press, tecnologias de moldação de injeção. E estas, se o ponto de partida da cortiça, que é basicamente, e todas as propriedades, são uma dádiva da natureza, que a corticeira Amorim não acrescenta nada às propriedades da cortiça, a tecnologia é aquilo que nos permite levar a cortiça a espaços competitivos completamente diferentes. Dando-lhe aqui 2 ou 3 exemplos, e muito recentes, vou-me focar só em tecnologias que nós acabamos de implementar nas operações. Nós, por exemplo, temos uma tecnologia que o nome é combi-press, é no fundo uma prensa contínua, que nos permitiu olhar para os resíduos das pás eólicas. A pá eólica tem, além da balsa, tem uma espuma de PET, portanto, no seu interior, e nós, basicamente, o que fizemos foi mapear as empresas que, no fundo, fazem o desmantelamento dessas pás eólicas e, com essa matéria-prima, que é um resíduo e que é um custo significativo, desenvolvemos nessa tecnologia, combinando com a cortiça, novos produtos e, neste caso, um novo produto que acabámos de lançar no mercado, nas grandes cadeias de distribuição
que é basicamente um subpavimento, aquilo que se põe entre o cimento e o piso, no fundo para aumentar a performance acústica dos pisos. Outro exemplo, e para acabar, para não ser muito extenso, estamos também a lançar, já lançámos em 2024, basicamente um novo material baseado também numa nova tecnologia, e essa tecnologia é uma tecnologia de extrusão em que basicamente o que é que nós fizemos? Olhámos para os resíduos da indústria de calçado, borracha vulcanizada. Nós desvulcanizamos a borracha e depois, utilizando uma tecnologia de extrusão, desenvolvemos um material que no fundo vai ser um material que vai substituir aquilo que são os EPDMs e borracha reciclada nos sistemas de relvas sintéticas. Portanto, se nós formos o nosso parceiro nos Estados Unidos é, de longe, a empresa maior nos Estados Unidos na aplicação, tem cerca de 50% de mercado, e temos este produto hoje em dia, sobretudo no futebol americano, temos este produto com uma cota de mercado, ou seja, naquilo que foram os campos instalados em 2024 nos Estados Unidos, cerca de 5% dos campos tiveram já esta tipologia de produto. Isto para lhe dizer que a tecnologia é absolutamente fundamental nesta capacidade que nós temos que ter de fazer o aproveitamento de resíduos, se quiser, e materiais de economia circular, utilizando e combinando para cortiça para novas aplicações e novos setores. O João era ótimo para me explicar as regras do futebol americano, que é uma coisa que ninguém percebe muito bem. Mas eu também não percebo. E isso e cricket seria difícil. Luís Almeida, a Logoplast foi também pioneira aqui na aplicação de um conceito de nome Hole in the Wall. Que conceito é este e como é que ele também se relaciona aqui com esta ideia de indústria circular? Sim, de facto fomos pioneiros neste modelo de negócio, que no fundo consiste em montar uma fábrica dentro da fábrica do nosso cliente, ou seja, nós trabalhamos com produtores de marcas de grande consumo e o nosso negócio é, dentro da casa do cliente, eu entregar-lhe as embalagens diretamente na linha de enchimento, do seu lado, em que normalmente existe de facto uma parede e nós entregamos através dessa parede essas garrafas de Jacinteiro. As grandes vantagens deste modelo de negócio iniciais são que não é necessário haver estoques intermédios e com isso poupa-se transporte, paletização, a embalagem secundária, obviamente com ganhos de custo e de sustentabilidade. Este modelo de negócio também tem outra coisa particular, é que fomenta uma colaboração muito próxima entre um parceiro e a Logoplast. Estando dentro de casa do parceiro, nós podemos ver quais é que são as dificuldades que ele enfrenta e sugerir soluções e trabalhar na eficiência. Eu acho que há pouco falava-se nisso, mas no fundo a sustentabilidade, ser sustentável é ser-se eficiente. E o nosso negócio é justamente trazer o máximo de eficiência no que toca às embalagens. E por isso é que, além de inovar com o modelo de Hole in the Wall, nós percebemos muito cedo que para crescer internacionalmente não íamos lá copiando, não éramos a Amorim Cork Solutions em que não tem ninguém à frente, nós tínhamos muita gente à frente, mas tínhamos que nos diferenciar. E a nossa diferenciação foi através do conhecimento do capital humano e trazendo inovação. E hoje em dia, digamos, um esforço que começou há mais de 20 anos, em que aliamos a sustentabilidade do nosso modelo de negócio a um conhecimento muito profundo da inovação, tem trazido um crescimento fortíssimo deste modelo de negócio. Hoje em dia, para terem uma noção, o mercado português representa cerca de 3% da nossa faturação e o nosso maior mercado é o mercado americano. E falo disto porquê? Porque o conhecimento é aquilo que nos tem permitido trazer soluções mais sustentáveis. Eu queria dar alguns exemplos de coisas que estão a ser feitas e que hoje em dia não são perceptíveis para a maior parte dos consumidores, algumas nem estão nas prateleiras, mas as coisas que se estão hoje em dia a trabalhar na área de embalagens de plástico têm muito a ver com reduzir ou aumentar a reciclabilidade das mesmas embalagens ou reduzir a sua pegada de carbono. Há dois exemplos de coisas que este ano estamos a lançar com clientes. Embalagens em que não há rótulo nem frente nem verso, mas em que, por necessidade de legislação, é preciso haver
digamos, alguns disclaimers nas embalagens. Aplicámos tecnologias de laser que nos permitem gravar na embalagem, mas mantendo a reciclabilidade a 100% dessa embalagem, permitindo que não haja aditivos, que haja colas, que haja etiquetas e que, obviamente, melhoram a sua reciclabilidade. Outra coisa ainda mais, digamos, mais à frente, é um projeto que está a ser trabalhado, sobretudo em Portugal, que é trazer uma dimensão digital à embalagem. E porquê é que isto pode ser importante? É porque, através dessa dimensão digital, vamos poder saber o ciclo de vida e se de facto acaba ou não a fazer a circularidade que tanto procuramos. E isto como é que é atingido? Inserindo na embalagem um código que não é visível a olho nu, mas que é lido nos sistemas de triagem de detritos e nas linhas de reciclagem, e que permite separar cada tipo de embalagem pelo material, pelo produto que lá teve, para separar aquilo que é de contacto alimentar e não contacto alimentar, e com isso melhorar a qualidade do reciclado que aparece. Ou seja, há muita coisa a acontecer. Eu acho que às vezes não se tem a noção, mas a tecnologia tem permitido avançar esta agenda da sustentabilidade, e há, eu diria, quase uma revolução silenciosa, pelo menos nesta indústria de plásticos, que tem sido uma das indústrias mais na berra e na berlinda em termos de mídia, que está a alterar por completo a indústria. Paulo Sousa, da Colab Packaging, é uma ideia correta ou errada de que, de facto, esta indústria das embalagens e do plástico tem desafios acrescidos quando toca à aplicação de conceitos como a economia circular? Tem desafios acrescidos. E tem desafios acrescidos, há bocado o Rafael mencionava a questão legislativa, tem desafios acrescidos porque, de facto, neste momento, a Europa quer ir além de tudo o que existe em todos os outros mercados. E, portanto, está a tomar um nível de exigência, um nível de cumprimento de determinadas regras, além de tudo aquilo que é exigido nos outros mercados. Será muito bom se isso nos trouxer vantagens competitivas nos outros mercados. E essa é uma das questões fundamentais. E chegamos a um ponto em que, de facto, neste momento, estão a ser geridos custos de contexto muito significativos na Europa, que tornam as empresas europeias que estão a operar em contexto europeu incompetitivas do ponto de vista internacional. Agora, dentro daquilo que nós temos a fazer na Europa e na questão de reutilizar, de reduzir o consumo, de conseguirmos reciclar mais, sim, há desafios quer aos consumidores, desafios quer à indústria. Felizmente, tenho a vantagem de poder estar a trabalhar com dois materiais, portanto, o aço e o alumínio, que são considerados materiais permanentes. E por materiais permanentes, o que é que isto significa? Significa que são materiais que, por cada vez que se recicla, eles não perdem quaisquer características. E, portanto, mantêm-se exatamente iguais. É por isso que eles estão na tabela periódica, naquilo que a gente aparece na faculdade, eles estão lá na tabela periódica os dois, e, portanto, eles mantêm-se. E, portanto, do ponto de vista de economia circular e de uma embalagem circular, de facto, os substratos que nós usamos para fazer as nossas embalagens nasceram para ser circulares. Não é uma questão de os tornar circulares, eles basicamente nasceram para ser circulares. As taxas de reciclagem que temos são taxas de reciclagem elevadas na Europa. O aço está na casa dos 86%, o alumínio está na casa dos 75%. Até este momento, todo o alumínio que foi fabricado, 75% desse alumínio fabricado em todo o mundo continua em utilização, neste momento, e a mesma coisa no aço. Mas temos que fazer trabalho. Temos que fazer trabalho de descarbonização da indústria, temos que fazer trabalho de mais incorporação de reciclado na produção, mas sempre com vista ao aumento da competitividade. Porque tudo aquilo que nós fizermos, que seja apenas para adicionar mais custo e para não tornar-nos mais competitivos, quer seja no espaço europeu, quer seja nos mercados internacionais, não é sustentável. E essa é a grande questão das economias circulares. As economias circulares existem
exatamente para nos tornar mais sustentáveis e para que os nossos fatores de custo possam ser muito mais atrativos. Aquilo que o Rafael há bocado dizia, nós estamos muito na mão de fornecedores de matérias-primas externos à Europa e, portanto, a forma que nós conseguimos ter acesso a essas matérias-primas mais baratas sem estarmos dependentes desses fornecedores europeus, externos à Europa, será, dentro do mercado europeu, de utilizarmos tudo aquilo que já cá temos. Porque nós temos muito material cá dentro. E, portanto, utilizando este material e fazendo os processos de reciclagem eficientes, não burocráticos, simples, como diziam agora aqui, com inteligência artificial, conseguir segregar bem para que tenhamos boa qualidade de reciclado, nós vamos conseguir baixar o preço das nossas matérias-primas e, portanto, tornar-nos mais competitivos. António Isidoro, queria que me falasse um bocadinho também de um projeto que a Soja de Portugal tem de aquacultura. Ele pode ter um papel na regeneração de recursos marinhos, por exemplo, já que falamos de regeneração nesta conferência? O projeto de aquacultura da soja de Portugal não é recente. O projeto de aquacultura da soja de Portugal nasceu em 1989. Então não é recente? Não é nada recente. Hoje em dia que está muito em voga a aquacultura e tudo o que tem a ver com os meios marinhos. O projeto de aquacultura, nós aquilo que fazemos é rações, é alimento para peixes sem aquacultura, em explorações completamente, digamos, com níveis elevados de segurança alimentar, onde nós utilizamos e reincorporamos nas dietas desses peixes, nomeadamente matérias-primas que provêm da valorização de subprodutos de origem cárnica ou de peixe. Eu vou dar um exemplo que é muito linear, que as pessoas às vezes utilizam bastantes vezes, quer dizer, nós utilizamos, por exemplo, farinha de penas, que vem dos matadores de aves, que após um processo é valorizada e essa farinha de penas tem um elevado teor proteico e é utilizada na alimentação do robalo ou de outros peixes. E também dou um exemplo a seguir, que é 1 tonelada de farinha de penas, ao dia 2 vale 2,5 toneladas de milho. Isto para se ver o valor da farinha de penas face ao milho, porque o milho toda a gente sabe o que é, farinha de penas não. Isto é uma forma, e não só falamos da aquacultura, mas podemos falar também das rações tradicionais ou do pet food. Nós reincorporamos nas dietas e na nutrição animal aquilo que valorizamos dos subprodutos originados, seja nos processos do peixe, das conserveiras, por exemplo, das salas de desmanche de peixe, ou dos matadores, seja eles de aves, seja matadores de porcos ou de bovinos. Isto para lhe dizer, a aquacultura não é um projeto novo, está em desenvolvimento. A Europa tem fortes restrições em termos de segurança alimentar e da utilização deste tipo de matérias-primas com legislação muito apertada, que não acontece no resto do mundo, o que tira competitividade também a quem está a fazer exportação para determinados países que têm regras de produção completamente diferentes. Isso também nos restringe o mercado de atuação. A verdade é que isso também nos leva a um desenvolvimento muito maior e a ter que inovar nos próprios desafios das espécies e das dietas que para elas são desenhadas. Eu tinha uma questão semelhante que fiz aqui também ao Paulo, que é se de facto no setor agroalimentar estas questões de economia circular também têm alguns desafios adicionais. Por exemplo, do ponto de vista do consumidor. Como é que o consumidor olha para a adoção de algumas destas práticas? Porque no setor agroalimentar o consumidor parece ser um pouco mais exigente também. Eu acho que é bastante exigente. Eu acho que a questão da circularidade, a questão da sustentabilidade, a questão do bem-estar animal são questões que hoje em dia o consumidor está na ordem do dia. E lá está, estarmos a fugir disso ou não estarmos em patamares, ou seja, nós temos que estar à frente enquanto setor que alimenta. Porquê? Porque há um princípio básico que sobrepõe a todos, que é o da segurança alimentar. E com isso todos os outros. Então nós temos de ter regras e normas muito apertadas que cumprimos, mas também temos que inovar no sentido de ter um aproveitamento cada vez maior de tudo aquilo que é o desperdício que a própria indústria provoca e que é bastante grande. Ou seja, e nós temos essa obrigação.
Porquê? Porque temos matérias-primas a fazer milhares de quilómetros quando estão a vir do Brasil ou estão a vir da Argentina e que podem ser substituídas por matérias-primas de valorização local que são desperdícios de outras indústrias. Eu acho que isso, para nós, é excepcional. E acho que o consumidor hoje poderá não ter uma atenção tão grande perante isto, mas cada dia mais vai ter. E acho que isso já se nota de alguma forma. João Pedro Azevedo, voltando aqui à Amorim Cork Composites, de facto, de alguma forma são privilegiados nesta questão da cortiça ser um produto que sempre foi muito elogiado pela sua longevidade também, pela sua versatilidade nos usos, mas é também na produção e na própria organização da empresa e das várias cadeias produtivas e até da forma como os vários agentes dentro da empresa se relacionam, que ainda pode ser feita alguma coisa no que toca a uma maior circularidade. Sim. Sim, separando aqui e olhando para a cadeia de valor, está a funcionar? Está, ok. Olhando para a cadeia de valor, digamos, até ao consumo final e depois na logística inversa, eu acho que há aqui muita coisa a fazer. Mas eu penso que se calhar é melhor nós repartirmos aqui em tudo aquilo que fazemos dentro, digamos, das nossas portas e o que é que estamos a fazer fora, digamos, das nossas portas. Do ponto de vista do processo, nós temos hoje em dia um processo que aproveita 100% da cortiça e 100% da matéria-prima cortiça, portanto nós não desperdiçamos 1 kg de matéria-prima cortiça. Nós valorizamos e temos uma valorização hoje em dia interna de 86% de todos os desperdícios não cortiça que geramos internamente. Portanto, temos usos alternativos e tecnologia que permite o reaproveitamento de 86% dos resíduos. Temos uma meta de chegar aos 100% em 2030. Eu também, como falava, tudo o que tem a ver com matérias-primas, materiais consumíveis, temos hoje em dia já 92% e com metas também, digamos, mais ambiciosas para materiais, quer renováveis, quer materiais de economia circular. A energia, 100%, nós temos 65% de energia térmica, e energia térmica hoje em dia é quase 100% de biomassa, e da biomassa praticamente, não é 100%, mas a grande parte advém de todo o processo de trituração e trabalho de cortiça. A energia também elétrica, nós temos também metas muito ambiciosas de ter energia 100% verde até 2030. Temos hoje em dia já uma parte significativa dos consumos coberto por produção de energia fotovoltaica e, portanto, cada vez mais, portanto, para além daquilo que são os processos internos, eu diria que temos aqui 2 ou 3 outras questões muito importantes. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de produto, e falou-se aqui um bocadinho no primeiro painel da questão do ecodesign. E esta questão é extremamente relevante e cada vez mais relevante. E não tem só a ver com a tipologia de materiais que nós escolhemos e até a tipologia de matérias-primas, não tem apenas a ver com o processo, digamos, produtivo e nós termos a preocupação de gerar poucos resíduos ou, se geramos, reincorporarmos. Tem a ver também com a própria concepção do produto hoje em dia, tem que ter em conta o fim de vida útil. Aquilo que há bocadinho dizia o Luís tinha a ver com isso. Hoje em dia, e há setores que estão avançadíssimos nisso, que é quando nós hoje em dia estamos a desenvolver um material, por exemplo, imagino que eu lamino um material ao outro. A questão é, no final, e se o material for de origem diferente, a questão é como é que eu deslamino no final quais é que são os custos de deslamina, ou por exemplo, imaginem que eu faço a extrusão de um material e eu tenho um material compósito. Como é que eu vou fazer a utilização do material no fim de vida? Portanto, esta questão do ecodesign, há setores muito, por exemplo, o setor da mobilidade é um setor em que nós vemos, hoje em dia não há um construtor automóvel que não pense como é que desmonta o carro no final da vida útil. Portanto, esta questão do ecodesign é absolutamente fundamental e há setores que estão a liderar, digamos, toda esta forma diferente de olhar para o desenvolvimento de produto. E depois, claro, há outra questão, que é uma questão que eu tenho que tocar, que é todo o programa de reciclagem de rolhas. Nós temos hoje em dia, eu diria, aí
uma oportunidade muito grande. Portanto, para terem aqui uma ideia, a quantidade de rolhas que nós hoje em dia reciclamos, se nós transformamos a quantidade em rolhas, equivale a 200 milhões de rolhas. As pessoas podem pensar, isto é muito, a gente coloca no mercado 5,6, 5,7 bilhões de rolhas todos os anos, portanto, temos uma percentagem ínfima, não é? Portanto, o que é que nós temos hoje em dia? Nós hoje em dia temos programas de recolha e de reciclagem em Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos. E eu acho que há aqui duas questões Como é que a rolha volta muito a vocês? importantes. É assim, nós temos programas muito diferentes. Por exemplo, em Portugal temos um programa importante com a Quercus, temos um programa também com o Continente, ou seja, temos depois parceiros, mas a questão aqui fundamental, há aqui duas questões muito importantes. Uma delas é a equação financeira, isto tem que fazer sentido do ponto de vista económico, portanto, e essa é uma grande questão. Portanto, se nós dizermos, nós vamos montar aqui um esquema de logística reversa, em que no final do dia eu vou ter que ter matéria-prima que custa X tonelada à porta da fábrica. Pronto, é assim que as coisas têm que fazer, depois andamos da porta da fábrica até onde está a matéria-prima, e depois a questão é, isto dá ou não dá? E a questão dos parceiros, porque muitas vezes, efetivamente, pode não dar, mas a questão dos parceiros e a questão de nós pensarmos aqui, eu vou-lhe dar aqui dois exemplos. Por exemplo, nós em Portugal temos, e se calhar as pessoas podem não saber, e é normal que não saibam, a quantidade de toneladas que existem nos vidrões, portanto, ou seja, de rolha que vai com a garrafa, são muitas. Se a gente multiplicar a quantidade de toneladas vezes aquilo que nós poderemos, estamos a falar de montantes significativos, e quer dizer, isto tem que ser resolvido, nós temos que arranjar uma solução para isto. Vou-lhe dar outro exemplo. Nós neste momento estamos a falar com uma empresa americana, que é o líder de mercado no mercado americano, na distribuição de bebidas alcoólicas, uma empresa que deve andar aí pelos 26, 27 bilhões de dólares. Portanto, eles têm uma capilaridade e uma capacidade de ir aos pontos de consumo, seja restaurantes, bares e distribuidores, eles querem estar envolvidos nesta iniciativa. E, portanto, esta questão do financiamento e dos parceiros é uma questão fundamental. A outra questão é a questão da tecnologia. A questão da tecnologia no sentido de nós sabemos que quando recebemos material, e todas as pessoas que aqui estão dentro, quando a gente fala em receber material que vem da reciclagem, isto às vezes vem tudo menos aquilo que a gente quer. E, portanto, ou seja, isto é uma parte de educação e é uma parte muito importante quando a gente... Porque se isto é aceitável, sei lá, num vidrão do consumidor final, entre aspas, isto não é aceitável em indústrias que trabalham com indústrias. Portanto, há obrigação de fazer uma separação e limpeza dos resíduos para que depois nós consigamos trabalhar. Porque depois toda a tecnologia, a gente tem que trabalhar depois do nosso lado duas tecnologias. É a tecnologia da separação e limpeza e no fundo, de ter uma matéria-prima limpa e depois dos processos que vão utilizar essa matéria-prima até ao desenvolvimento do produto. Portanto, nós vamos avançar na Corticeira Amorim em 2025, vamos dar esse passo e isto, no fundo, é um bocado também a cultura da empresa, que é trazer para dentro de casa o problema e depois a gente tem que andar para a frente para rentabilizar as máquinas e para criar negócio. Mas vamos trazer uma linha que nos vai permitir trabalhar toda esta parte da reciclagem, limpeza e separação das rolhas em mercado nacional, isto com o intuito depois de afinar a tecnologia para escalar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos depois é outro campeonato e, portanto, para então, nós... Então vou ter que lhe dar as minhas rolhas, porque às vezes uso-as para ficar ali na tampa do texto da panela, às vezes para não queimar. É mais uma aplicação para a cortiça. É mais uma aplicação. É uma nova vida. Exatamente. Luís Almeida, deu aqui dois ótimos exemplos de inovação que a Logoplast tem aplicado nos seus produtos. O João estava aqui também a falar da importância do ecodesign, tinha uma pergunta a esse respeito para si. Mas como é que chegaram a essas duas soluções que aqui apresentou? Parte da empresa ter parceiros que desenvolvam estas tecnologias, parte de ter laboratórios na própria empresa que façam essa investigação, a ligação à academia, presumo que seja importante também? Sim, diria que a decisão de avançar para a inovação foi uma questão de sobrevivência e
constituímos os recursos e investimos nesses recursos. Hoje em dia temos 2 centros tecnológicos, um em Portugal, outro nos Estados Unidos e ainda um polo no Reino Unido, para poder trazer para dentro de casa o máximo possível de valências e, de forma muito rápida, avançar na inovação com os nossos parceiros. Há uma coisa que é engraçada, estava aqui a ouvir o João, e a nossa inovação é um pouco diferente, é feita sempre em conjunto. Nós não temos, digamos, nós não estamos a inventar um mercado, nós estamos a ajudar um parceiro a resolver uma solução. Ou seja, alguém, uma marca que vem ter connosco e diz: eu quero melhorar isto na minha embalagem. E nós posicionamos do lado do consultor, que lhe vai sugerir as melhores opções. E isto foi levado, digamos, até um certo, com algum rigor. Eu, por exemplo, vou-lhe dizer, nós usamos 2 matérias-primas essencialmente. A 99,9% das matérias-primas que conseguimos é o PET e o HDPE. E porquê? Porque são 2 matérias-primas onde existem circuitos estabelecidos de reciclagem. E chegamos ao ponto, se há um cliente que chega e que tem um dos tais produtos difíceis de reciclar, nós não fazemos. Apesar de no curto prazo poder ter alguma rentabilidade, mas sabemos que é um risco para o futuro e preferimos não o fazer e declinamos negócio nesse sentido. Em que é que se reveste esta área de consultoria, a nossa inovação em parceria? É sermos o especialista em tudo o que toca a embalagens de plástico rígido. E isto vai desde a parte de ideação, ou seja, temos uma equipa de designers, há pouco falou-se, que para nós foram fundamentais em abrir as portas e nos verem como um parceiro que entende que é um produto que precisa estar na prateleira, no linear e vender, e ser atrativo e vender, ou seja, não são engenheiros a fazer melhor embalagem, é um produto que tem que ser atrativo. Tem obviamente a parte da engenharia, a parte de simulação digital, mas as últimas adições que foram feitas em termos de serviços são adições do fim de linha. E porquê? Porque se nós queremos fechar o circuito, temos que pensar, como dizia há pouco, era no fim do produto. E por isso temos hoje em dia a capacidade de ver qual o nível de reciclabilidade de uma embalagem, somos certificadores nesse tipo de coisas, para podermos influenciar o cliente a tomar as boas decisões no produto que vai lançar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é toda a parte legal. Falou-se aqui, já se falou bastante sobre a parte legal. Eu tenho uma visão, digamos, intermédia contra ela. Eu acho que estamos a cair no exagero. No outro dia, acho que era o presidente Macron que falava nos herbívoros e se somos demasiado herbívoros, acabamos o almoço dos carnívoros. E acho que estamos a ir um pouco nesse sentido, mas também há exemplos positivos. Eu dou-lhe um exemplo. Há 10 anos atrás, eu estive sentado com uma empresa muito grande de shampoos. E lembro de nós estarmos a sugerir a incorporação de plástico reciclado. E as pessoas do marketing que estavam do lado de lá diziam: nós não vamos nesse sentido, porque os nossos consumidores não querem pôr algo que teve no lixo em contacto com o cabelo. Isso é impensável. Essa empresa, 10 anos depois, tem 100% de taxa de incorporação de reciclado nos seus produtos. Fez um caminho muito diferente e foi impulsionada por 2 fatores. Primeiro, a opinião pública. E, por exemplo, no nosso setor, eu acho que há, digamos que conseguimos apontar até o efeito, chamam-lhe o efeito do Blue Planet, que foi um documentário do David Attenborough, que suscitou a consciencialização e que surgiu a partir daí, o esforço legislativo saiu a partir daí. E porque é que eu vejo também, às vezes, alguma legislação ser positiva? É desde que começou a haver obrigatoriedade, por exemplo, de incorporação de reciclado, que nós vemos um esforço transversal na indústria de caminhar para esse sentido. E acho que aqui temos, como, digamos, representante também de uma empresa da indústria de plásticos, acho que há que assumir que esta indústria não fez o seu caminho. Por isso é que eu dizia há pouco que está a haver uma revolução silenciosa, porque houve uma consciencialização de que era preciso fazer muito. A tecnologia estava disponível e hoje em dia, digamos, está a haver um boom brutal naquilo que está a acontecer. Nós, em 5 anos, passámos de 4% de incorporação de matéria-prima reciclada, vamos acabar este ano com 25% e para o ano com 30%. Isto, de um ponto de vista, se nós estamos a falar em cerca de 500 mil toneladas de plástico, é muita coisa que está a ser poupada. E isto vai num crescendo.
Voltando à sua questão do ecodesign digamos, isto foi, ou seja, essas noções foram desde sempre incorporadas por nós e levámos isto até um passo à frente. Hoje em dia, já tem mais de 10 anos, mas a nossa área de design até levou esse conceito um bocado mais à frente e usa uma maneira de pensar que é chamada biomimética. A biomimética é encontrar soluções para problemas de engenharia na natureza. Dou-lhe um exemplo. Um dos primeiros casos que fizemos, até foi com uma marca portuguesa, foi inspirar-nos numa árvore que é um pinheiro que está presente nas montanhas da América do Norte e que, por estar nas montanhas e em sítios onde neva, tem uma forte resistência à pressão vinda de cima e a pressões laterais do vento. E foi imitar os padrões que essas árvores têm numa garrafa que nos permitiram o quê? Permitiram manter as propriedades físicas da garrafa, retirando 20% do plástico utilizado. Isto multiplicando, foi há 10 anos atrás, esta garrafa continua no mercado, tirando 20% da matéria-prima, é muita coisa que acontece. António Isidoro, já aqui deu ótimos exemplos de como na soja de Portugal já incorporam estas noções de economia circular e até na vossa cadeia de produção. Mas acha que isto não é particularmente desafiante para as pequenas e médias empresas? Como é que elas podem também adotar alguns destes conceitos? Porque as maiores têm uma outra capacidade financeira para o fazer. Bem, as maiores, antes de serem grandes, eram pequenas. Eu acho que aí tem que existir, para já, uma capacitação dos gestores e uma vontade deles, das pequenas e médias empresas, e perceberem quanto economicamente é viável trabalhar em sistemas de economia circular e de reaproveitamento. Nós falamos aqui de sustentabilidade, de circularidade, mas existe sempre uma questão que é a questão económica. Se nós gerarmos resultados, nós não conseguimos reinvestir em tecnologia que nos permite, por sua vez, depois fazer essa reutilização e, no limite, crescer. Ou seja, eu acho que isso é muito importante. Por outro lado, eu acho que aqui também tem que haver políticas de estímulo. Ou seja, e políticas de estímulo por via da meritocracia e de premiar quem trabalha nesse sentido. Ou seja, e aqui eu acho que a forma mais fácil e direta são sempre as políticas de estímulo fiscais. E até outras que podem ser de menor burocracia perante aquilo que são sistemas dessa natureza. Mas a política fiscal é direta. Essa aí as pessoas e as empresas compreendem-na rapidamente. E isso também promove, de alguma forma, a geração de cash que permite investir e que permite essas empresas crescer. Logo, eu acho que as pequenas e médias empresas têm uma oportunidade muito grande e têm uma oportunidade até de crescer, porque o desafio está lançado, elas têm que ver na sua atividade, ou naquilo em que são, digamos, especialistas ou que querem, o sentido que querem, de que forma também podem promover políticas de economia circular na sua atividade. E por essa via, agora, tem que existir, a meu ver, antes de tudo isso, por parte das autoridades, uma força muito grande de apoio a essas pequenas e médias empresas no sentido. E eu acho que mais até do que a subsidiação é a meritocracia e por via do prémio, e eu acho que o prémio fiscal é direto. Paulo Sousa, no caso aqui das indústrias de embalagem, como é que acha que estamos em relação aos nossos maiores concorrentes internacionais? Porque no outro painel das cidades, citamos rapidamente o exemplo de Amsterdão, como já o estando a fazer. Como é que estamos aqui no caso da indústria das embalagens em relação aos nossos concorrentes? Do ponto de vista de reciclagem e a nível europeu, Portugal está um passo atrás da média europeia. Portanto, temos trabalho a fazer no sentido de recolher melhor os nossos materiais e de termos uma taxa de reciclagem muito superior na maior parte dos nossos materiais. Portanto, temos ainda bastante trabalho a fazer. E é engraçado a gente dizer contra a média europeia, e a gente diz sempre, não, mas são os países avançados, portanto é Amsterdão, é a Suécia que está a fazer, ou não sei o quê. O primeiro país a atingir 100% de recolha de latas de bebidas, 100% de recolha de todas as latas de bebidas que são metidas no mercado, eles conseguiram 100% de recolha dessas latas de bebidas. Foi o Brasil, que é um consumidor brutal de latas de bebidas, certo? E foi o primeiro país no mundo. E foi o primeiro país no mundo por uma coisa muito simples. Porque uma lata de bebida
dá dinheiro. E, portanto, sim, a indústria esteve lá, fez um programa Every Can Counts, que está aí em todos os lados e também está cá na Europa, mas sim, havia gente a apanhar latas de bebidas para ir entregar, como antigamente, quando eu era mais novo, ia buscar jornais e depois ia vender os jornais como papel para receber algum dinheiro, portanto, e eles conseguiram 100% da obtenção de latas de bebidas. Portanto, os sistemas que estamos a fazer são sistemas às vezes muito simples e que têm que permitir que as economias, de facto, e a população consiga ajudar em todo este processo. Portanto, ainda estamos atrás, temos muito para fazer. Não nos podemos esquecer de economias fora da União Europeia, nomeadamente economia chinesa, economias asiáticas, que estão a evoluir muito do ponto de vista tecnológico. Eles não começaram com fábricas antigas como nós temos na Europa, eles começaram com fábricas novas, state of the art, e que têm vantagens competitivas grandes. E, portanto, há algum trabalho que nós temos que fazer na Europa para garantirmos essa competitividade, e muito dessa passa por transformação das nossas áreas industriais. Vou dar um exemplo muito rápido. Fala-se aqui de investigação, de desenvolvimento, de tudo mais. Nós, neste momento, somos líderes de um PRR, que neste momento tem mais de 100 entidades, portanto, albergamos mais de 100 entidades e que vão produzir mais de 85 produtos, mas no abrigo deste PRR, com empresas nacionais, conseguimos construir uma linha de produção de embalagens que vai ser neutra do ponto de vista de carbono e que as próprias ligas que estão na construção dessa linha de produção de embalagens têm 53% de incorporação de reciclado. E, portanto, é possível, muitas vezes temos é que fazer conglomerados grandes, significa não estarmos a trabalhar isoladamente e, portanto, de reunirmos tanto a parte ajusante como a montante da cadeia para podermos fazer a transformação. João Pedro Azevedo, a questão da cortiça já vemos que já percebemos que é um produto especial nesta questão, porque é um produto de origem natural. Há pouco falava da questão da reciclagem, que nem sempre conseguem que lhes seja entregue aquilo que pediram. Porquê é que isso acontece? Ainda há metas de reciclagem a atingir? Não, as metas somos nós que nos impomos a nós mesmos. Okay? Portanto, ou seja, aquilo que há bocadinho eu falava era no sentido de explicar que isto é uma grande oportunidade. Nós, acho que é reconhecido a dificuldade de recolha aos pontos de consumo, porque as rolhas são consumidas em restaurantes, em casa, e no fundo fazer a logística inversa não é uma tarefa fácil, não é? Uma coisa é fazer uma logística direto de indústria para indústria, ou num sistema, por exemplo, como nós temos de recolha de ecoponto urbano, em que temos a separação. Neste caso, aquilo que eu dizia é que dá-se o caso de, no ecoponto no Vidrão, estar uma incorporação interessante também de rolhas, e que nós temos uma solução tecnológica para resolver, e portanto nós vamos ter que resolver isso. Portanto, não sei exatamente, mas vamos ter que resolver isso. Depois, eu falava também de outro exemplo, mas aí um exemplo em que mais uma vez também existe parcerias, e nós temos aqui parcerias em Portugal com o Continente, temos também com outro tipo de, às vezes com escolas, e estamos a montar também nos Estados Unidos, e eu diria que nos grandes países consumidores na Europa temos essas parcerias, só que são parcerias que são montadas precisamente com este objetivo, mas as metas nós não vêm de fora, vêm de dentro. Nós impomos porque achamos que temos essa obrigação e porque isto é uma oportunidade. O que é que na Amorim tem feito em termos de regeneração? Já percebi que é relativamente... para um leigo parece-me fácil de perceber como se faz uma reciclagem de cortiça, sim. E perceber a longevidade que ela pode ter, mas isso não impede que se continue a extrair cortiça. Claro. Não, é assim, se calhar talvez, nós temos um exemplo recente que talvez seja o mais significativo. Nós,
para uma empresa que está há 154 anos, digamos, a extrair cortiça e a desenvolver produtos de base cortiça, e pronto, e para quem não sabe, a floresta, digamos, do Montado, que é, digamos, a floresta, digamos, do Sobro, é uma floresta que se desenvolve sobretudo na bacia ocidental do Mediterrâneo, portanto, Argélia, Tunísia, Marrocos, Portugal, Espanha, um bocadinho sul de França e depois a Sardenha, e nunca foi, ou nunca esteve no modelo de negócio da corticeira Amorim, eu diria, de nenhuma empresa de cortiça, possuir os ativos florestais. Portanto, nós basicamente estamos perto da floresta e em todos estes países temos empresas que suportam o produtor florestal, seja ele público-privado, no fundo para suportar para, digamos, promover um melhor maneio da floresta, uma melhor produtividade, fazer contratos de compra, contratos de extração, preparação da matéria-prima e depois fornecimento a toda a indústria que sobretudo se situa em Espanha e em Portugal, e também temos algumas indústrias noutros países, como os Estados Unidos, mas sobretudo aqui na Península Ibérica. Mas a realidade é que começámos já há alguns anos a perceber que, quer dizer, nós termos uma indústria que vale 2.000 milhões, baseado numa floresta de crescimento espontâneo, ok? Ou numa floresta que foi baseado num modelo em que os avós plantavam para os netos, isto não existe hoje em dia. Isto hoje em dia as pessoas semeiam para elas próprias e um bocadinho para os, quer dizer, mas já o modelo não é este. E, portanto, aquilo que tivemos, e conscientes, digamos que há toda uma indústria com potencial de crescimento, e nós não podemos deixar que o potencial de crescimento da indústria seja limitado pela quantidade e qualidade de cortiça disponível. Portanto, nós começámos um projeto de intervenção florestal, em que nós comprámos nos últimos tempos cerca de um bocadinho mais de 8.000 hectares, investimos quase 60 milhões de euros, e em que basicamente queremos desenvolver uma prova de conceito, é um termo para 60 milhões de euros e para 8.000 hectares, é assim um bocadinho, mas não deixa de ser. Portanto, ou seja, no sentido em que nós temos que provar, porque nós temos que ter a consciência de uma coisa, isto é tudo muito bonito, mas nós competimos com o pinheiro, competimos com o eucalipto, ou seja, do ponto de vista do produtor florestal, nós estamos a competir, e quer dizer, e para uma árvore que a primeira tiradia é aos 25 anos, e depois temos tiradias todos os 9 anos, e só aos 43 anos é que nós conseguimos tirar a cortiça que vai para uma rolha de cortiça, para uma rolha de cortiça natural, que é uma valorização de facto muito grande de cortiça, temos aqui muito caminho a fazer. E, portanto, este programa de intervenção florestal é um programa que nós tomamos em mãos e em que visa várias coisas. Em primeiro lugar, encurtar o ciclo da primeira tiradia, dos 25 para 10 anos, e, portanto, ou seja, começar a ter um fluxo financeiro antecipado de uma forma significativa, aumentar as densidades a 300, 400 árvores por hectare, implica também algum sistema de regadio. Quer dizer, para uma árvore que dura entre 200 e 250 anos, ter um sistema complexo de regadio só para os primeiros 10, 12 anos de vida, porque a nossa ideia é ter regadio só na primeira tiradia, portanto, na primeira tiradia, e depois cortar a água. Portanto, basicamente, aquilo que se está a pensar e aquilo que temos em vista são sistemas robotizados de regadio, seleção genética também. Portanto, ou seja, nós hoje em dia temos o genoma da cortiça, o DNA totalmente sequenciado, e portanto é uma questão da gente plantar as sementes que depois têm, das árvores que vão dar mais produtividade, vão ter mais longevidade, etc. E portanto isso é também, e depois também alguma monitorização das pragas, como a cobrilha, utilizando sistemas mais tecnológicos, drones, câmaras de alta resolução, alguma inteligência artificial, no fundo, para atuar no montado e na floresta de uma forma muito específica. E, portanto, isto também para devolver o muito que a gente tem. O sobro e o sobreiro é uma árvore que dá muito e exige muito pouco. Portanto, consegue viver com solos pobres, pouca água e, portanto, depois de 154 anos temos que começar efetivamente também a fazer o nosso papel muito ativo de investimento, digamos, numa regeneração de um ecossistema, que é um ecossistema
considerado pela Unesco um dos 36 mais importantes hotspots de biodiversidade a nível mundial, comparado e em paralelo com a floresta tropical do Bornéu, a savana africana, a floresta amazónica, portanto, é ao nível, digamos, a que estamos. Uma floresta também que, do ponto de vista da gestão florestal, faz todo o sentido na prevenção de incêndios, na retenção. Somos o trabalho agrícola mais bem pago do mundo, é a extração da cortiça. Portanto, retenção também de pessoas nas zonas rurais, a retenção também de água, digamos, porque é efetivamente uma árvore que consegue fazer a retenção da água, não extraindo, digamos, a água e deixando, digamos, para outro tipo de vegetação. E, portanto, eu acho que estamos a começar aqui também, na própria corticeira, um ciclo, que é um ciclo muito relevante do ponto de vista de, como falava, de repor, digamos, e aumentar toda a biodiversidade e o estoque que nós temos de floresta de sobre, que é a árvore nacional, e, portanto, também estamos aqui a fazer. Valorizá-la. Exatamente. Estamos quase a terminar. Eu tinha aqui só uma última questão para Luís Almeida, da Logoplast. No keynote anterior e já durante este painel falamos da concorrência asiática, por um lado porque tem grande inovação tecnológica, porque são tecnologicamente bastante avançados, depois porque têm uma malha legislativa se calhar mais permissiva, ou bem mais permissiva do que as regras que estão a ser impostas pelo regulador europeu. Como é que concorremos com eles? Como é que podemos também... É o consumidor que vai fazer também essa escolha? É uma pergunta difícil e que acho que vários... olha, Trump está a tentar resolver e que não sei se lá chegará. Mas eu há pouco, quando falavam na China ou nos países asiáticos que têm uma envolvente legislativa diferente, às vezes também não podemos subestimar, porque eles fazem parte de cadeias de abastecimento globais. Ou seja, veja-se o caso agora da legislação que virá para a Europa, do CS-DDD, que obriga a haver um trabalho muito forte sobre toda a cadeia de valor. Esses fornecedores asiáticos são obrigados a responder a algumas dessas normas. Por exemplo, alguns dos nossos clientes globais têm estas conversas com eles e o que me dizem é que veem nos seus fornecedores asiáticos uma capacidade de responder, por exemplo, aos dados para os relatórios de sustentabilidade tão boas ou melhores que alguns players europeus. Ou seja, e há pouco também aqui se falava de como o parque industrial deles é moderno. Ou seja, é verdade que há uma flexibilidade em termos de legislativa maior, mas há players locais muito fortes e que atuam bem. Quanto a mim, digamos, o caminho é um caminho de estarmos a concorrer num mercado global. Temos que ser competitivos a nível global e não apenas localmente. É a única forma de nós ganharmos um espaço no mercado que seja, como dizem, no outro dia estive numa conferência que era um senhor francês a falar de sustentabilidade e eles franceses, o nome em francês é durabilité, durabilidade. E durabilidade eu acho que transmite bem essa ideia de tem que resistir ao tempo. E para resistir ao tempo é preciso ser rentável. Não é por criarmos uma fronteira legislativa à nossa volta que vamos criar essa vantagem. E por isso, mais uma vez, não há outro caminho senão ser o de uma maior aposta em inovação, estar sempre, digamos, a atualizar também o nosso parque industrial, estar a operar em conjunto. Acho que, à semelhança do que aqui se dizia, a Logoplast também, o PRR foi um bocado uma janela que nos permitiu liderar uma agenda dos plásticos com parceiros que nós nunca tínhamos contactado na nossa indústria e perceber que há valências que podem ser trazidas e com isso tudo melhorar o produto final. E por isso outro dos aspectos que eu gostava de salientar é que este caminho da sustentabilidade ele não é feito por uma empresa, ele é feito por uma sucessão de junções de empresas a lutar para o mesmo desafio. E por isso vejo esses os dois caminhos, inovação, competitividade
e parcerias dentro das cadeias de valor. Muito bem, Luís Almeida da Logoplast, o João Pedro Azevedo da Amorim Cork Composites, Paulo Sousa da Colab Packaging e também o António Isidoro da Soja de Portugal. Muito obrigado pelos vossos contributos neste painel dedicado às indústrias circulares. Obrigado. Estamos aqui a caminhar para o final da nossa tarde, dedicada à regeneração, se quisermos também, e à promoção destas práticas de economia circular, quer nas cidades, quer nas indústrias. Antes disso, tenho também o prazer de receber nos próximos minutos a Luísa Magalhães, é diretora executiva da Associação Smart Waste Portugal, que nos vai dizer aqui um bocadinho como é que podemos dar voz à economia circular. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Aproximamos-nos já do fim da conferência, mas gostava ainda de falar de um segmento que para nós é muito importante dentro da temática da economia circular, que é a comunicação. Também foi falada também durante o dia de hoje. A Associação Smart Waste Portugal realizou nos últimos dias um questionário que nos permitiu descobrir que quase 75% dos inquiridos acredita que a economia circular pode impulsionar o emprego e o crescimento económico em Portugal. Ao mesmo tempo, quanto ao principal desafio para a implementação da economia circular no nosso país, a resposta com maior expressão foi a falta de conhecimento e formação. Enquanto associação que representamos e que pretende ser a catalisadora da circularidade no ecossistema empresarial português, impulsionando oportunidades de negócio e garantindo práticas regenerativas, precisamos de apresentar soluções para este problema. E assim, no âmbito da nova estratégia da Associação Smart Waste Portugal para 2030, nós identificamos 3 pilares estratégicos: influenciar, transformar e inspirar. O pilar influenciar estabelece a ligação entre os diferentes stakeholders e tentando influenciar também o impacto. E depois, no pilar inspirar, a ideia é tentar focar-se na produção de conhecimento e divulgação de boas práticas em economia circular. E a união destes 2 pilares leva-nos ao lançamento de um podcast denominado Vozes Circulares, numa parceria com o Observador. Nesta iniciativa, pretendemos dar voz a diferentes líderes, peritos nas temáticas da economia circular e sustentabilidade, contando com oradores de vários elos da cadeia de valor, da academia e também de ONGs que achamos que são especialistas nesta área para transmitir aqui mais conhecimento. Alguns dos temas da primeira temporada focam-se em desperdício zero, novos modelos de negócio, ecodesign, produção eficiente, entre outros. Assim sendo, é para nós um prazer anunciar nesta conferência o lançamento desta iniciativa e é um passo muito importante também em termos de comunicação para a Associação Smart Waste Portugal. O lançamento deste podcast surge da necessidade urgente de aumentar a consciencialização e conhecimento sobre a temática da economia circular, como já foi referendo. Nesta sala, saberemos todos que uma transição para este modelo é tão necessária para enfrentar os desafios globais atuais, mas é um tema ainda pouco compreendido e por grande parte da sociedade. Por isso, esta parceria com a Rádio Observador surge também para conseguirmos atingir um público mais alargado, além de empresas, além de setores, a ideia é tentar atingir a sociedade como um todo. E pomos aqui alguns intervenientes para tentar falar de que temos que mudar para este paradigma de uma forma mais acelerada. Assim, convido a todos a ouvirem o primeiro episódio, no próximo dia 9 de dezembro, que será lançado e que fará a introdução ao tema da economia circular, e vamos contar neste primeiro episódio com a participação do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Emílio Sousa, e do Presidente da Direção da Smart Waste Portugal, Aires Pereira. Vou deixar aqui um pequeno teaser para ouvirem o primeiro podcast. Seja bem-vindo ao podcast Vozes Circulares. É uma iniciativa da Associação Smart Waste Portugal, onde ao longo de 12 programas vamos saber tudo sobre economia circular, combate ao desperdício, sustentabilidade e o impacto de todos estes conceitos na sociedade e na economia. Neste primeiro episódio vamos precisamente explicar o que é isto da economia circular e para isso tenho comigo Emílio Sousa, Secretário de Estado do Ambiente, também Aires Pereira, Presidente da Direção da Associação Smart Waste Portugal. Muito obrigado a ambos. Por isso depois espero que fiquem curiosos para ouvir o primeiro podcast. Este podcast
A partir do dia 9 de dezembro será emitido às segundas-feiras, pelas 14h35, quinzenalmente, ficando também depois disponível em todas as plataformas de streaming, bem como no website da Smart Waste Portugal e redes sociais, que também aproveito para convidar a seguir. O podcast, estas sessões serão moderadas pelo Nelson Ferreira, que está aqui connosco a acompanhar-nos nesta sessão. Por último, para terminar, agradecer à Fundação de Serralves por esta contínua disponibilidade e colaboração connosco e também para a todos os oradores que enriqueceram também esta conferência, a todos os participantes, obviamente, que aguentaram aqui até ao final e espero que tenham tido também uma tarde enriquecedora, e também à equipa da Smart Waste, que sem isso não era possível também realizar esta conferência. Por isso agradeço à Bertina Martinho, à Inês Vieira, à Catarina Gonçalves e à Cristiana Ribeiro. Somos poucas, por isso dá para nomear os nomes. E agradeço a todos também a vossa presença e espero que tenha sido uma tarde enriquecedora e inspiradora e que saiam daqui com mais ideias circulares e para um futuro mais regenerativo. Muito obrigada. O podcast Vozes Circulares vai estar disponível na rádio e também nas plataformas de podcast e de streaming. O resto dos conteúdos do Observador, que com muito orgulho é media partner desta conferência, também estão disponíveis num voucher que deixamos ali à entrada e que oferecemos a todos os participantes para terem 3 meses gratuitos nos conteúdos do Observador. E claro, onde está incluído o podcast de Vozes Circulares. Reta final então da nossa conferência, Regenerar o Futuro, Estratégias para Cidades e Indústrias Circulares. Ao longo desta tarde tentamos discutir aqui o poder transformador deste conceito de economia circular e é com grande prazer que temos na sessão de encerramento, não presencialmente, mas com um vídeo que nos foi enviado, Emílio Sousa, Secretário de Estado do Ambiente. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento e um agradecimento à Smart Waste por este convite que me fez para estar cá presente. Infelizmente, motivos de agenda não me permitem estar presencialmente, mas não poderia deixar de o fazer por esta forma que agora temos que utilizar cada vez com mais frequência, que é a videoconferência. Porque para mim é mesmo uma honra estar aqui. E queria cumprimentar também a Fundação de Serralves, na pessoa da sua Presidente, a doutora Ana Pinho. Uma boa tarde também para si e pela excelência do acolhimento que temos sempre aqui neste espaço. E dar uma nota de particular ênfase ao tema. Um mundo sustentável, um desenvolvimento sustentável, uma economia circular. É tudo aquilo que nós temos que fazer. Sabemos que temos uma meta muito ambiciosa, que é a descarbonização da economia, evitar o aumento da temperatura do planeta Terra em mais de 1,5 graus centígrados. E isto exige uma nova filosofia de utilização dos recursos. Aquilo que nós designamos por economia circular. O tempo em que extraímos o recurso do planeta, transformamos nas nossas fábricas, usamos e ele passa a ser um resíduo que lançamos em aterro, é um tempo que está a chegar ao fim e para o qual nós temos que ter uma nova atitude, para o qual nós temos que modelar os nossos comportamentos. Eu sei que este processo é um processo moroso, difícil, muitas vezes até com alguns constrangimentos económicos, mas também estou convicto que se nós, portugueses e europeus, conseguirmos fazer esta transição de uma maneira inteligente e cientificamente apropriada, vamos ter uma vantagem no futuro. É isto o conceito de economia circular. A matéria-prima, o produto, não vai para o lixo, passa a ser uma nova matéria-prima, ou então o próprio produto passa a poder ser reutilizável. O tempo, por exemplo, do eletrodoméstico como obsolescência programada tem que acabar. Nós hoje temos que ter eletrodomésticos passíveis de serem reparados, passíveis de terem mais anos de utilização. Que seja a reparação fácil e que não seja mais caro de comprar um novo. É todo este paradigma que tem que mudar e, por isso, esta reflexão conjunta, este alerta permanente que estamos a fazer nos diferentes fóruns é absolutamente fundamental para o futuro do planeta. No fundo, este espaço comum, que é de todos nós e onde a sobrevivência de todos nós e de cada um depende destas atitudes, depende destes comportamentos, depende desta nova forma de estar. Tenho certeza que a Smart Waste vai ter aqui um dia de reflexão proveitoso,
sei o trabalho notável que está a ser desenvolvido nos diferentes fóruns, seja ao nível municipal, seja nas casas dos cidadãos, seja na casa de cada um. É assim mesmo que tem que ser. Espero mais uma vez que este fórum tenha resultados que nos ajudem a trabalhar melhor, cada vez melhor, neste objetivo de um desenvolvimento sustentável, de um planeta sustentável, de um sítio onde seja possível viver em harmonia com a natureza. Agradecer aqui também esta mensagem de Emílio Sousa, Secretário de Estado do Ambiente, que era para estar aqui connosco, mas fez o favor também de nos deixar esta mensagem final. O caminho para a economia circular exige mais do que apenas tecnologia ou processos inovadores, falamos deles ao longo da tarde. Depende de uma mudança profunda nas mentalidades, nos comportamentos, também nas políticas públicas. Governos, empresas, cidadãos devem colaborar para criar essas condições que permitam essa transição para um modelo cada vez mais circular. A educação, claro, e a consciencialização são fundamentais para juntar os atores da sociedade na adoção destas práticas em várias áreas. Queria agradecer a todos, convidados e participantes, as valiosas contribuições que aqui deixaram ao longo desta tarde e vamos juntos rumo a um futuro mais circular. Boa tarde.